Meus irmãos, mais uma vez estou aqui com vocês para meditarmos na Palavra de Deus e hoje um assunto bastante conhecido dos irmãos, que está lá em Jeremias, no capítulo 18, versículo de número 1 ao versículo de número 6, que nos fala do vaso do oleiro. Versículo 1 nos diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus amados irmãos, o homem, ele é criatura de Deus. É Deus que tem o controle na vida do ser humano. E falando do cristão, muito mais ainda, meus amados, porque Deus ele vai moldando a vida do cristão até ele tornar um verdadeiro cidadão do céu. E nós entendemos também, meus queridos, que o homem ele é tirado de onde? Do pó da terra. E quando Jeremias se refere à casa do oleiro como a nação de Israel, comparando o trabalho do oleiro na vida do homem e na vida do povo de Israel, o trabalho que Deus faz para a restauração de um ser humano, de uma nação, de um povo, nós entendemos que, olhando para a natureza, nós sabemos que tem mais de 200 tipos de barro. E nós sabemos que, buscando as referências, 8 tipos de barro são especial para fazer vaso. E nós, meus queridos irmãos, somos um barro bom para ser moldado nas mãos do Senhor. E na fabricação do vaso, meu amado, nós entendemos que tem várias etapas na vida do homem de Deus e na vida da mulher de Deus. A primeira etapa qual que é? É a extração do barro. Se nós olharmos para a palavra de Deus, no Salmo 113, nós começamos a entender o que é ser extraído para fazer-se um vaso, trazer para a olaria e confeccionar o vaso. Salmo 113 nos vai ensinando. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está no céu e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Então aí nós já vemos, meus queridos, o trabalhar de Deus na vida do homem e na vida da mulher. Deus vai lá no mundo, como diz lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu meu clamor, tirou-me do lago horrível, no charco de lodo, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos. Deus vai lá no lamaçal e nos tira, e nos traz para a sua presença, para ali começar a trabalhar na nossa vida, para que nós atingimos o objetivo de Deus de fazer de nós um instrumento para ser usado nas suas mãos. O segundo passo que nós vemos aqui, meus queridos, qual que é? É o curtimento. Quando tira-se o barro lá do barreiro e traz para a olaria, ele não é imediatamente trabalhado.
Nós vemos aqui, irmãos, que dura-se de 3 meses a 2 anos para criar uma liga, para tirar a água do barro para se fazer o vaso. Quando se vai fazer, meus amigos, um tijolo, por exemplo, uma telha, pouco tempo já está pronto para fazer, para ser usado nessa finalidade, mas para fazer vaso, ele precisa passar por um curtimento maior, que dura até 2 anos. O barro fica lá num canto da olaria, faz um montão e fica lá quieto. Você olha lá e começa a imaginar que aquilo lá não serve para nada. Não, ele está curtindo, ele está no curtimento. Nós precisamos, irmãos, descansar na olaria de Deus. 21 homens, para vocês terem ideia, eles passaram pela olaria de Deus, foram curtidos. É quando o céu se fecha para nós. Paulo, ele ficou 14 anos depois da sua conversão, do seu encontro com Cristo na estrada de Damasco. Ele esperou 14 anos para começar a trabalhar. Nós vemos, irmãos, que Moisés esperou quanto tempo? 40 anos. Apacentando ovelhas. Nós vemos também que José esperou 23 anos até que se tornou governador do Egito. Abraão, Davi, todos eles tiveram que esperar. Às vezes, meu amado, você que tem uma chamada missionária, uma chamada para ministerial, às vezes você está um pouco impaciente, mas saiba que se não passar pelo curtimento, você não estará pronto para fazer a obra de Deus. O curtimento é quando nós somos provados, é quando nós somos testados, é quando nós somos trabalhados na nossa paciência, na nossa perseverança, na nossa fé, no nosso entendimento, que para fazer a obra de Deus, nós precisamos da misericórdia do Senhor. Outro passo que nós vemos aqui, irmãos, qual que é para se fazer um bom vaso? O barro, ele é pisado, ele é amassado, depois que ele sai daquele período do curtimento, ele é trazido para a olaria, e ali ele é pisado, ele é amassado. Eu já pude presenciar, meus queridos, a fabricação de vaso sanitário. Coloca-se num tonel o barro, mistura a água, coloca-se pedras e aquilo lá fica batendo o dia inteiro, a noite inteira, para no outro dia estar o barro pronto para ser usado. Muitas das vezes, meus queridos irmãos, nós somos provados. Nós somos provados para, antes de sermos trabalhados na nossa vida, para que nós possamos, na verdade, ser um instrumento pronto para a obra de Deus. Se a gente olhar aqui para Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao versículo de número 10, que nos fala o seguinte: e para que se não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que me desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo, quando ele orou a Deus, falou: Senhor, tira de mim esse espinho da carne. 3 vezes ele orou. Deus chegou para ele e falou: não, Paulo, a minha graça te basta.
Paulo passou por tribulações, por momentos difíceis, por momentos de angústia, perseguição, foi esfolado, foi apedrejado, foi perseguido, mas ele estava pronto, porque ele foi moldado, ele foi pisado, ele foi amassado. E isso em tudo Paulo glorificava a Deus, porque se o crente não passar por provação, se o obreiro não passa por provação, ele não vence as provas da vida. Então, Deus às vezes permite que venham as provas, para que nós possamos ser aprovados para a sua obra. O outro passo aqui que nós vemos, meu amado, para se fazer o vaso, qual que é? É a modelagem. Demora-se anos. Quando está pronto, o que acontece? O vaso quebra. Deus não joga fora aquele barro. Do mesmo barro, ele faz outro vaso muito melhor. Se você for olhar aqui no Evangelho de São Mateus, meus amados, capítulo 26, versículo 41, nos fala o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus queridos irmãos, nós vemos aqui o seguinte, que o homem, muitas das vezes, ele passa por caminhos difíceis e chega até a fracassar na sua fé. Deus pega aquela mesma alma, aquela mesma vida, aquele mesmo homem e faz dele um novo cristão na presença do Senhor. Ele é a modelagem. Deus conhece que nós somos fracos. Às vezes caímos, às vezes fracassamos, mas Deus restaura a nossa vida. Ele não despreza aquele que fracassa, porque nós em tudo necessitamos da misericórdia do Senhor. Outro ponto, qual que é? O vaso, quando ele está pronto, meu amado, ele é queimado no forno. Se nós olharmos para Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 ao versículo de número 7, fala-nos o seguinte, meus amados, na palavra de Deus. Pedro, ele passou por muitas tribulações, passou por muitas provas, passou por momentos terríveis na sua vida. E quando lá em Pedro, capítulo 1, versículo de número 7 ao versículo de número 8, nos fala o seguinte: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Nós somos provados no fogo, irmãos. Assim é o vaso. Para você ser um cidadão do céu, para você se achar em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo, você tem que ser provado. Não é fácil, mas é possível. E a última parte, qual que é? A pintura, o toque final. Se olharmos para Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, a gente vai ver o seguinte, meus amados, que nos diz a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Versículo 10, nada temas das coisas que hás de acontecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado. E tereis a tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Aí está pronto o vaso, meu amado. Uma breve meditação na palavra de Deus, para a edificação de nossas vidas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E dê glória, porque você é um vaso escolhido na mão do Senhor. Amém? Fiquem todos com Deus.